Boa noite para vocês, garotões. Boa noite, Edmundo. Garotão sou eu, né? Boa noite. Boa noite, Ed Johnson. Camisa bonita, hein? Muito bonita. Parabéns. Tô bem preocupado porque tinham 8 times disputando 2 vagas. Agora ficaram 4 times disputando essas mesmas 2 vagas, porque entendo que Curitiba e América Mineiro já caíram, né? Ou matematicamente vão cair ali nas próximas rodadas. E aí a gente tem Vasco e Goiás, que ainda estão na zona de rebaixamento, Santos e Bahia. A não ser que o Corinthians perca hoje e o Vasco vença amanhã, que aí você encurta essa distância, e aí outros resultados também podem acontecer, mas eu acho que não foge muito disso, não, apesar de que se o Vasco ganhar do próprio Cuiabá, ele dá um salto na tabela, pode encostar no Corinthians, no São Paulo, no Internacional, no Cruzeiro, não necessariamente nessa ordem, né? Porque tem alguns times que já estão lá com 37, 38 pontos. A verdade é que, cara, se não ganhar amanhã, porque eu acho, minha modesta opinião, que essas próximas 4 rodadas elas serão mais fácil do Vasco pontuar do que nas 4 últimas, né? Se a gente botar a tabela, eu acho que as pessoas vão concordar comigo, porque é Cuiabá, Botafogo, América e Cruzeiro. Essa a sequência, sendo que Botafogo e América, os jogos são em São Januário. Então, se a gente tem expectativa de fazer aí, sei lá, 7, 8, 9, 6 pontos para poder alcançar ali aqueles 44, 45, 46, né, na sequência, a gente tem que começar pelo jogo de amanhã. Então, não tem outra alternativa. Claro que vai depender muito do jogo do Botafogo e Palmeiras hoje. O Botafogo pode vir desmotivado ou muito motivado, depende muito do resultado que aconteceu hoje no Engenhão. Então, tudo pode acontecer. Essa rodada, na minha opinião, ela é muito importante, muito decisiva para o Clube de Regatas Vasco da Gama continuar na primeira divisão. Mas falei tudo isso para falar o mais importante. O Vasco precisa fazer a parte dele. Boa, achei que você ia falar precisa da vitória, mas aí não é com você esse daí, né? O Vasco enfrenta o Botafogo, enfrenta o Botafogo, depois vai, né, enfrentar o Cruzeiro e volta para enfrentar o América, né? O jogo contra o Cruzeiro talvez seja difícil, depende também de outros resultados. Boa noite, Eri Jensen. Eri Jensen, como você tá? Eri Jansen, boa noite. Eri Jansen, se essa coisa da Covid permanecesse, eu ia lançar essa vacina, a Eri Jansen. Mas, graças a Deus, nós estamos num momento de saúde, um momento saudável, né, em relação à Covid, apesar de os cuidados permanecerem. Por falar em cuidados, a gente vem tendo cuidado, né, ao falar do Vasco, porque a gente fala de um clube que mora no nosso coração, ou que o nosso coração mora no clube. Algumas rodadas a gente vinha falando... Aliás, boa noite, Gui, boa noite, Edmundo, e todos que estão com a gente. Porque agora a gente não tem nem mais tempo de falar boa noite, já dando sequência. Porque o Vasco, algumas rodadas a gente vem falando, esse aqui é o jogo mais importante, esse é a decisão, essa aqui se não ganhar. E não vinha ganhando, não vem ganhando, e a decisão foi ficando para fora, né? O meu primeiro pensamento é exclusivamente amanhã. É claro que tem os resultados que nos incomodam e que a gente, hoje, nós somos obrigados a torcer sim para que o Santos perca. É diferente torcer para o Flamengo. Eu não estou torcendo para o Flamengo, eu estou torcendo para o Santos perder. Então, o meu pensamento ele vai de encontro ao Vasco. Torço para o Santos perder, quem vai ganhar do Santos não me interessa. Eu torço para ele perder. Por quê? Porque fica menos complicado para o Vasco. Apesar de não adiantar absolutamente nada o Santos perder hoje e o Vasco não ganhar amanhã.
Então, meu pensamento é: o Vasco, mais uma vez, precisa demais ganhar o próximo jogo, que é contra o Cuiabá lá. Num jogo onde o nosso time vai estar relativamente improvisado pelo Ramon Dias. Se eu acredito na vitória do Vasco, acredito. Acredito de verdade. Por quê? Porque o Vasco vai jogar, com todo respeito, contra o Cuiabá. O Cuiabá precisa entender que é contra o Clube de Regatas Vasco da Gama. E não importa em que posição esteja o Vasco. O Vasco tem que entrar em campo como Vasco da Gama. O peso de jogar contra o Vasco da Gama tem que estar do outro lado. É obrigado que esteja do outro lado. Mas para isso acontecer, os jogadores do Vasco, comissão técnica, tem que sair do vestiário com esta postura. Nós somos o Clube de Regatas Vasco da Gama e vamos jogar 100% doando toda a nossa dedicação, uma entrega absolutamente nível Clube de Regatas Vasco da Gama. Não pode ser diferente. Boa noite. Boa noite. Que boa noite, hein? Que boa noite. Ó, quem tá...